A gente precisa entender aonde a gente está, como é que está o comportamento desse cão e até aonde a gente quer chegar. A gente é muito ganancioso, a gente quer resultados extremamente rápidos, simplesmente chacoalhando uma latinha para trabalhar aquele comportamento superficialmente. Segunda coisa, é a gente saber que a nossa meta ela é construída aos poucos, né? Eu estava falando que às vezes a gente é muito ganancioso, a gente já quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, e aí você procura soluções rápidas, soluções milagrosas para mudar o comportamento do seu cão. E aí que a gente vê esses lances de chacoalhar a latinha, ou de botar pressão no cachorro, ou enforcar o cachorro para ele obedecer. Mas a gente precisa entender como é que funciona o comportamento do cão, e a gente precisa criar uma base para ele entender como é que é o processo de aprendizado. Você tem que ter um alicerce ali no aprendizado para você aplicar em vários tipos de situações. Então é a mesma coisa de um prédio. A gente consegue subir o prédio porque ele tem ali um alicerce muito bem feito. Se você não tiver esse alicerce bem feito, o que vai acontecer com o prédio? Vai começar a tombar, ou ele vai começar a derrubar as paredes, e aí você vai ter que reerguer de novo esse prédio, você tem que fazer tudo de novo, até você ter consciência que você vai ter que derrubar tudo e começar do zero, né? Então, o que eu estou te propondo, se você tem já alguns problemas e dificuldades, que você já está nesse nível que a gente conversou, é realmente você derrubar o prédio e começar a estruturar a sua relação com o cão. Começar a entender que a gente precisa trabalhar os conceitos que a gente viu ontem, né, para não errar, e a gente precisa entender quais são as necessidades do cão, de cada cão, né? Você precisa entender o seu cão, o que ele precisa, né? E aí você começa a ver um resultado muito legal, muito bacana. Você vai ver que ele vai começar a te oferecer comportamentos mais legais, ele vai ficar um cachorro muito mais tranquilo, ele vai ter uma atenção de qualidade, e isso já dá uma mudança de comportamento muito legal mesmo. A gente não pode gerar expectativas muito altas a cada treino. A gente precisa realmente entender esse processo e aplicar na nossa rotina. Isso é o que eu sempre falo para as pessoas, né? O treino não pode ser uma coisa pesada, não pode ser uma coisa que, eu não quero treinar, não quero fazer. Não, tem que ser no seu dia a dia ali, na sua rotina. Está fazendo alguma coisa, enquanto você está fazendo, você vai dar atenção para ele quando ele estiver bonzinho. É exatamente isso. Se você não estiver treinando o seu cão, ele está te treinando, porque ele vai te testar. E ele vai testar e ele vai querer sempre fazer o mais legal para ele. E aí, quando você vê, você está fazendo tudo o que ele quer. Isso acontece muito com o cão mimado, que a gente conversou ontem, né? A pessoa acaba virando refém do cachorro. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse conceito da onde a gente está e aonde a gente quer chegar, eu vou dar um exemplo de uma criança que começa a escrever. Então, a criança começou a escrever ali, ela começa a fazer uma letrinha, ela começa a fazer outra, né? E aí a gente vai incentivando, no começo sai um garranchinho, e aí ela começa a escrever o nome dela. E fazendo uma analogia com os cães, às vezes a gente começa a fazer alguma coisa com o cachorro, começa a ensinar ele a andar junto dentro de casa, começa a pedir um comando, né? E ele até obedece ali naquela situação. Só que a gente acha que porque ele fez aquilo ali, naquela hora, ele já tem que estar pronto para fazer isso em qualquer lugar, em qualquer tipo de situação, saber lidar com qualquer tipo de distração ou estresse, e não é bem assim. Fazer isso com o cachorro é a mesma coisa da gente pegar uma criança que a gente ensinou a escrever o nome e já querer que ela escreva um poema ou um livro, né? Então ela não vai conseguir. Existe um caminho para conseguir fazer isso, existe um passo a passo para se fazer isso. Com o treinamento de cães, funciona da mesma maneira. Você tem que entender qual que é o processo de aprendizado, como deixar claro o que você quer para ele, como descobrir maneiras de incentivar o cão a te obedecer e como chegar do ponto A ao ponto B de uma maneira que seja clara para ele.
que ele entenda o que você está querendo dizer para ele, porque as pessoas acabam se perdendo justamente nesse processo. Ela está indo daqui a aqui, mas no meio do caminho ela se perde. Por quê? Ela começou a exigir mais do cão e o cão não consegue entender. E aí o cachorro vai começar a apresentar os comportamentos que são mais fáceis para ele ali, naquela situação ou naquele momento. Então tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil se perder durante um treinamento.